Uma makeover nesse vídeo é para quem tem interesse de entender o que é essa cirurgia, né? Então, eu sou cirurgião plástico. E esse canal aqui é voltado para quem tem informação a respeito de cirurgia. Entender como a cirurgia plástica é saúde através da estética. Como fazer o procedimento correto para você. Como fazer o procedimento que está amparado por segurança. E é claro que tem resultados bem consistentes. Então, escolhas inteligentes estão muito baseadas nas informações. Então, o objetivo desse canal aqui no YouTube é te transbordar informação, te preencher de informação para que você tome boas decisões. E o tema de hoje é um tema muito frequente no consultório, porque eu atendo várias mães, né? E o que acontece depois da gestação? O corpo da mulher ele é bastante modificado. Isso é muito fisiológico, gente. Eu até brinco falar que a minha profissão nunca vai acabar no mundo. Por quê? Porque as alterações provocadas pela gestação acontecem com todo mundo. Acontece hoje, aconteceu há 1000 anos atrás e vai acontecer daqui 1000 anos novamente. Ou seja, são alterações que são naturais, né, no corpo da mulher. Então, muda o padrão de distribuição de gordura. Então, você vai perceber que em algumas regiões do corpo a tua gordura vai acumular de forma diferente. Tem a questão da flacidez abdominal por conta que ocorre essa distensão, né, da pele do abdômen. As mamas enchem e crescem, então elas ficam pesadas e cedem. Então essas alterações a gente chama de são fisiológicas. É claro que com você pode ter controle de parte desse processo. Parte disso é a tua genética, mas parte disso é o quão você consegue controlar os teus hábitos durante a gestação, né, mantendo peso, hidratando bem a pele, assim como também desenvolvendo atividades físicas, né? Agora tem um detalhe importante, né, que você pensa que você não é mãe ainda ou vai ser mãe novamente, não sabe ainda a respeito, mas tem um detalhe que faz muita diferença na hora de você evitar estrias, né? Porque algumas mulheres, quando a barriga cresce muito, elas têm estrias. Sabe o que é a alimentação? Então, a estria está relacionada ao pico glicêmico. Então, se você tiver picos glicêmicos, geralmente acontece mais no final da gestação, por conta de que você tem uma tendência maior até ter diabetes gestacional no final da gestação, é que esses picos glicêmicos aumentam o número de estrias. Como evitar isso? Toda vez que for comer algo, tem carboidrato, tem açúcar, você come uma proteína, seja um queijo. Vai comer um bolo, come um queijo. Vai comer um doce, come uma proteína, por exemplo, um leite, tá? Ou se você vai comer um macarrão, tem proteína tem que ter uma macarronada, tem que ter carne moída, tá? Então, evitar isso vai ser diminuir a chance de sim. Então, essas alterações que eu acabei de citar são alterações fisiológicas. Elas vão acontecer. Acontece hoje, daqui 1000 anos vai acontecer novamente. É o corpo da mulher se preparando para acontecer. E qual que é a consequência disso? Depois que o bebê nasce, nem sempre esse corpo volta à sua forma natural, né? Às vezes, ele não volta nada. Aquelas alterações, elas são quase que definitivas. E outras vezes, essas alterações, elas são parcialmente recuperadas. Se você tem uma pele de boa qualidade, se você controlou o seu peso, se você fez atividade física, né? Então tudo isso a sua pele tende a encolher mais. Aí a gente sempre fala de pele aqui. E alguns detalhes também que geralmente é muito perceptíveis em mulheres que são muito de gênero, né? Existe uma distensão abdominal muito grande, mesmo elas sendo magras, que atrapalha muito a parede abdominal. Então a gente fala pele e também fala desse comportamento da musculatura abdominal, que às vezes alguns graus de diástase eles são maiores, necessitam de correção, mesmo em pacientes que são bem magros e têm uma pele de boa qualidade. Então, o procedimento, né, que é utilizado para corrigir essas alterações, ele geralmente envolve uma lipo, envolve uma abdominoplastia, envolve uma mastopexia, certo? Ou mini abdômen, ou só uma mamoplastia com prótese ou sem prótese. Então, esse arsenal cirúrgico é o que é utilizado para tratar essas alterações típicas da gestação. Agora, quando a gente realiza essas correções todas ao mesmo tempo, existe um protocolo que chama-se Mummy Makeover, né? Então, esse Mummy Makeover é corrigir tudo ao mesmo tempo os incômodos provocados pela gestação. É claro que esse termo é meio genérico, que algumas mulheres, se eu faço essa cirurgia, elas nem são mães ainda. Mas é fácil de entender. Então, nesse mesmo procedimento, eu vou fazer a mastopexia, né? Ou fazer uma cirurgia nas mamas, envolva prótese, ou não. Eu vou fazer uma correção do seu abdômen através do abdominoplastia ou mini abdômen. E eu vou fazer uma lipo das costas para melhorar o aspecto do bumbum. Então, quando eu realizo esses 3 procedimentos ao mesmo tempo, a gente fala da mama, do abdômen, a lipo das costas, o remodelamento do bumbum, a gente chama como protocolo esse processo que chama Mummy Makeover.
todo mundo é candidato? Essa é a pergunta que todo mundo pergunta aqui, né? Essa é uma questão. Todo mundo é candidato? Tem segurança? Será que não é perigoso fazer tudo isso? Será que fica mais caro fazer tudo ao mesmo tempo? Será que é mais barato e economiza alguma série de coisas fazer ao mesmo tempo, né? Então essas questões, elas são muito frequentes, né? E esse vídeo, tenho certeza que no final dele você vai ser capaz de responder. Mas antes disso, ó, segue aqui o meu canal, ativa as notificações, encaminha para quem também que é que nem você, uma mãe que deseja corrigir essas alterações provocadas pela gestação, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil. Então faça esse favor para mim e eu quero agora continuar falando a respeito desse procedimento. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a esse processo é o que ancora muito aqui como eu trato minhas pacientes na clínica, que chama-se segurança. Jamais vale a pena fazer algum tipo de procedimento que transpasse a gente perca um pouco de segurança, tá? Então a segurança é ela que vai ditar a nossa decisão por definir se aquela paciente é uma boa candidata a uma makeover ou uma paciente que não é tão boa candidata assim a uma makeover, vale fazer por etapas, né? Então o quesito segurança, a gente pensa o tamanho da cirurgia e o tempo de cirurgia e a idade da paciente, né? A gente sabe que pacientes mais jovens, elas têm uma resistência física do teu corpo melhor do que pacientes mais velhos. Então, pacientes acima de 50 anos, mas muito raramente eu vou indicar uma makeover, uma cirurgia, né, que vai durar ali mais de 6 horas, tá? Abaixo de 50 anos, a paciente ela se torna muito candidata para isso. É claro que vai depender de outro fator, que além da idade, é qual o tamanho dessa cirurgia, qual que é a complexidade dessa cirurgia. Eu sei o tempo cirúrgico que eu vou gastar em cada procedimento, tá? Então, com a minha experiência, eu já sei que aquela mama, ela vai me gastar um pouquinho mais de tempo. Eu já sei que essa lipo é um pouquinho maior. Então, são esses critérios que eu utilizo para determinar quanto tempo cirúrgico vai durar essa cirurgia. Eu quero que essa cirurgia dure algo em torno de 6 horas e meia, no máximo 7 horas, tá? É um tempo longo, mas super seguro desse processo. Além disso, eu não faço nenhum procedimento, tá? Então, se eu vejo que é uma mama muito complexa, ou vejo que é uma mama muito gigante, precisa reduzir, uma cirurgia que já é longa por si só, eu não associo nenhum outro procedimento. Se eu vejo que a lipo muito grande, ou seja, tem que lipar muito culote, muita perna, tem que lipar muito braço, costas e tudo mais, já eu não associo. Por isso que as pacientes mais próximas do peso, elas são melhores candidatas a uma cirurgia de mama makeover, né? Porque a cirurgia ela não pode ser feita às pressas de forma alguma. Eu não posso querer fazer rápido, não. Ela tem o seu tempo, né? E é um trabalho artesanal o procedimento cirúrgico. Então, existe tempo e dedicação naquele processo. Então, não adianta querer fazer as coisas apressadas, porque, de fato, eu diminuo o tempo cirúrgico, mas eu perco em resultado, aí não vale a pena. Porque, além de ser seguro, também tem que ficar bonito, né? E outro detalhe que eu levo em consideração é como é que é aquela paciente, né? Como é que é o perfil dela? Ela treina, né? Ela tem uma resistência maior? Porque além de segurança e o resultado ficar bonito, ela tem que recuperar rápido. Afinal, a vida está esperando por ela. Tem filho, tem marido, tem trabalho, tem tudo isso. Então, eu tenho que também fazer um procedimento que faça com que essa paciente recupere rápido. Então, uma paciente que, poxa, não tem um preparo físico muito bom, que ela não treina, uma paciente que tem níveis de hemoglobina um pouquinho menores, essa cirurgia vai ser mais penosa para ela. Aí não vale a pena a cirurgia ser um carro. Porque eu quero que ela recupere ali, ó, 2 semanas esteja dirigindo, super ativa. Hoje é legal que eu vi 2 pacientes em momentos distintos que realizaram uma makeover. Uma paciente que eu operei há 30 dias. E ela disse, eu quero treinar, eu não tô aguentando, eu sou ansiosa, eu quero extravasar um pouquinho. Então ela já tá louca para treinar com 30 dias de cirurgia. E desde os primeiros dias ela estava muito bem. Uma outra paciente com 1 semana de cirurgia só, que ela veio aqui tirar os drenos. E é claro que esse processo de 1 semana ele é mais chato, né? Antes da primeira semana é mais lento. Tirou o dreno, tudo mais, eu faço injeção de corticoide, a paciente parece que já vira a chave e as coisas acontecem de forma muito mais fácil. Então, esse processo de recuperação, ele também é fundamental na hora de determinar se você, né, é uma boa candidata a uma makeover. Porque eu quero ali, com 3 semanas, né, você já esteja fazendo praticamente 80% das suas atividades do dia a dia, dirigindo, levando filho à escola, indo trabalhar e tudo mais. Então, esse processo de definir se a paciente é uma boa candidata a uma makeover envolve esses aspectos. Envolve a idade, envolve o tamanho da cirurgia, a complexidade da mama e a lipoaspiração. Doutor, e o abdômen? O abdômen é algo mais previsível desses 3 pontos, tá? Fazer uma abdominoplastia, ela é mais previsível, o tempo cirúrgico é mais previsível
do que uma lipo ou uma mamoplastia. Então isso não vai variar muito, tá certo? Por isso que ela não utiliza como muito um critério, seja a abdominoplastia ou seja o mini abdômen. O tempo do mini abdômen é muito próximo de uma abdominoplastia. Afinal, são táticas cirúrgicas diferentes, né? Então, mas eu quero chegar no mesmo resultado, que é ter um abdômen bonito, atlético, sensual, com umbigo também com aspecto de muita naturalidade. Então, o tempo cirúrgico do mini abdômen e do abdômen, ele é bem semelhante. Então, idade, como é que tá teu corpo, tá próxima do peso, qual que é o tamanho dessa lipo, complexidade da mama. São critérios que eu uso aqui no dia a dia para definir se essa paciente é uma boa candidata ou não. E eu vejo o desejo dela, tá? Aqui, por isso que eu falo que a cirurgia ela é muito individualizada aqui na clínica. Por quê? Porque se eu colocar como prioridade a mesma coisa para várias pacientes, algumas vão ficar bem assistidas e outras não vão ficar bem assistidas. Isso é questão de tempo, a gente está falando de tempo hoje. Olha, a gente já está aqui, ó, tá? Praticamente um quarto do ano já foi embora, né? Então, um quarto do ano foi embora. Então, o tempo é muito ligeiro. A gente fecha os olhos e os nossos filhos estão grandes. Assim acontece lá em casa, né? Então, o que é interessante é que o tempo seja algo muito valioso para todo mundo. Então, aproveitar o tempo de recuperação do procedimento, eu acho super válido. Por isso que eu gosto desse procedimento. Então, para mim é muito fácil falar, não, faz a mama agora, daqui 3 meses, daqui 6 meses faz o abdômen com a lipo. Para mim é fácil, poxa. Eu não vou parar 2 vezes no meu ano, né? Agora você como paciente é uma outra questão. Não, você consiga otimizar, afinal. Nas férias você tem que viajar com os filhos, né? Você tem que ter tempo para descansar, para fazer outras atividades que fazem parte da nossa vida social e de relacionamento. Então, otimizar a questão de resolver todos os incômodos no mesmo momento é uma ótima alternativa. Então, essa questão de tempo eu levo muito em consideração, doutor. Olha, eu preciso que faça no mesmo tempo cirúrgico. Por quê? Porque, poxa, eu só consegui férias agora, no final do ano já tenho viagem marcada com a família, eu quero saber até lá e tudo mais. Então, eu consigo fazer esse alinhamento com essas pacientes, né? E é claro que algumas pacientes é possível, outras pacientes realmente eu falo, olha, não vale a pena, né? Porque a gente não vale a pena perder um item mais importante que a gente parte, que é a questão da segurança, né? Então, segurança, tempo de recuperação e resultado ancora nessa nossa decisão de realizar uma cirurgia de mama makeover. Outro detalhe muito importante é que, como as minhas pacientes, né, eu fico falando muito aqui a respeito delas, olha, a importância da cirurgia, né, da saúde através da estética, do qual a cirurgia plástica é capaz de dar um shift na vida delas, de olhar com melhores olhos essa questão de qualidade de vida, né, que envolve seus hábitos de alimentação, atividade física e tudo mais. A cirurgia, ela encaixa muito bem na vida daquela mãe que por muito, mas muito tempo, ela só teve horas para a família. Então, ela olhava para os filhos e ela não conseguia enxergar outra coisa. Isso acontece lá em casa, tá bom? Com a minha magrela. Então, ela olha os filhos e a prioridade delas é sim a prioridade. Você deixa de treinar porque tem que cuidar do filho. Às vezes você olha, né, e você consegue observar assim, que se eu estiver fazendo algo para mim, parece que eu estou sendo egoísta, porque eu não estou colocando meus filhos em primeiro lugar. Isso é uma questão que é verdade, né? Toda mãe sabe disso. Eu vejo lá em casa, eu aprendo muito. Eu me tornei um cirurgião melhor, né, depois que meus filhos nasceram. Por quê? Porque eu vejo na minha esposa essa prioridade que é a família, até de cuidar de mim também, né? A mãe tem essa questão, né, de ser cuidadora, de ser que é a maestra da família e tudo mais. Então, em vários momentos, ela dedica muito à família e deixa ela de lado, deixa o corpo de lado, deixa a vaidade de lado. E aquilo nunca deixa de incomodar ela, só que ela não coloca aquilo como prioridade. E depois, geralmente, quando o filho tá com 3 anos, que ele já vê uma autonomia, ela fala, poxa, ele não precisa tanto de mim. Então, eu me sinto confortável de lá ser submetida a um procedimento, né? O que é interessante que elas me relatam? Fez diferença no meu relacionamento. Estou cuidando melhor dos meus filhos. Então, tem uma frase, eu falo 1000 vezes, né? Já falei várias vezes e vale a pena repetir. Quando você está no avião e os comissários de bordo estão lá falando, olha, se o avião despressurizar, máscaras de oxigênio cairão no chão. Fala para colocar primeiro em quem? No teu filho ou em você? Coloca em você e depois coloca o teu filho. Mas por que é isso? Isso é à toa? Não é à toa. Porque se você não estiver bem, respirando bem, você vai ser incapaz de cuidar do menor. Então, a mãe estar bem faz diferença de como ela cuida dos filhos. Uma mãe
com menor estresse, uma mãe com melhor autoestima, uma mãe mais feliz, mais tranquila, com mais paz na vida, isso ela vai ser, óbvio, uma melhor mãe também. Mas o que a cirurgia plástica tem a ver isso? Às vezes essa pergunta você vai fazer se você não tiver entendido que a cirurgia plástica não é supérflua. Você não vai fazer, né? A cirurgia plástica não tem, nada de bobo, não tem nada de excesso de vaidade, certo? Por quê? Porque o que vai nos direcionar em relação ao que a gente é muito da nossa percepção que a gente tem em relação ao mundo. Como é que o mundo me enxerga como pessoa? Quais são os meus valores? E também como posicionamento físico, isso faz diferença. Então a autoconfiança que nós temos em relação ao mundo, né, a segurança que a gente tem em relação ao mundo é o que determina como as pessoas vão nos enxergar. Então se as pessoas te enxergam como uma pessoa de valores excelentes, além disso, uma pessoa com confiança, a percepção e o respeito que elas têm em relação a você é totalmente outro. Estou inventando isso? Poxa, como é que eu sei disso? Porque eu li em algum livro? Porque eu filosofei e tirei essa conclusão? Falo para vocês que não. É porque eu escuto isso diariamente aqui no meu consultório. Do qual o impacto da cirurgia teve na vida dessas mães, né? E o marido fala para mim, porque o marido fala assim, tá tudo bem, não precisa, para mim já tá ótimo. Eu gosto do seu corpo assim. Porque às vezes essa mulher não conseguiu transmitir pro homem o incômodo que é aquilo do corpo dela, né? E ele às vezes nem respeita tudo isso, mas depois da cirurgia fala, doutor, se eu soubesse que faria tão bem para ela, eu teria até estimulado ela a operar antes, né? Porque o homem, a gente que ama, poxa, tá tudo, eu sou cirurgião plástico, a Lara tem as suas queixas, para mim tá ótimo, não precisa operar. E assim, só que eu vejo o quão isso é importante para ela, mas é para ela com o espelho, é ela com ela, não é ela para a sociedade. O homem acha, olha só, você vai perguntar, ele acha que você tá operando é pra amiga, não é não, você tá operando é pra você, independente da roupa que você use, você quer. Por quê? Porque aquilo tá te incomodando. Você compara com você era mais jovem, né, e que às vezes você se sente culpada, assim, como é que eu deixei chegar nesse jeito, né? Então isso tem um sentimento de culpa associado. E algumas pacientes, elas querem me convencer, elas querem justificar o motivo delas estarem me procurando, como se elas tivessem que fazer isso. Não precisa. Me incomoda e pronto, né? Não tem que dar satisfação para ninguém. Tanto é que várias pacientes super magras, doutor, as pessoas me por que você vai lipar, gente? Você é magra. Porque, doutor, isso que tá me incomodando. Porque em algum momento a gente acaba querendo julgar demais os incômodos das outras pessoas, né? Então, o que importa para mim é diferente do que importa para outras pessoas. E a gente tem que começar a respeitar isso, né? Por isso você vai ver que cada vez menos as pessoas amigas vão falar que você tá fazendo, que elas estão fazendo cirurgia. Por quê? Porque elas não querem ser julgadas. Que é mais um peso em cima da mulher, é mais um peso em cima da mãe. E é legal essa questão do quão eu ter sido pai mudou muito para mim, porque as pacientes falam assim, doutor, eu tenho um filho, tá bom? Ou seja, o que eles querem falar com isso? Olha, tem alguém me esperando em casa, por isso esse compromisso com a segurança e determinar qual é o melhor procedimento cirúrgico, tá certo? Então, o que eu quero resumir disso aqui é que os teus incômodos, eles têm sentido, tá? As alterações nem sempre são culpa sua, claro que às vezes em algum momento você tem uma responsabilidade aí, se você exagerou um pouquinho na alimentação e no sedentarismo, mas é possível fazer de forma muito segura, é possível de fazer de forma muito customizada. É claro que alguns casos em que cirurgias são muito complexas, é melhor dividir por etapas. Alguns casos em que vai ser necessária uma tecnologia associada. A tecnologia toma tempo cirúrgico, então às vezes é necessário fazer em 2 tempos por conta desse motivo, mas é possível fazer com segurança, fazendo com que você recupere bem e também que tenha resultados consistentes. Então, se você gostou desse tema, compartilha aqui comigo, manda para as amigas, mulheres que são mães iguais a você, que sentiram o impacto da gestação na filha, né, na vida, né? E às vezes você pensa, meu Deus, né? Poxa, como é que o teu corpo tá assim? Aí você olha para as criancinhas e fala, a troca foi justa? Com certeza foi, porque não tem coisa melhor no mundo que ver aqueles olhinhos brilhando, né? E saber que aquilo tudo é nosso e a gente que fez. Eu tenho esse sentimento todo dia lá em casa. Então, acompanhe o canal, se inscreva, coloca aqui na sinalização e manda para todo mundo. Eu quero fazer essa imagem positiva em relação à cirurgia plástica chegar para muita gente. Valeu?